Saudações docentes, chamo Isabel Mário Coambe, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, do curso de Gestão Empresarial, segundo ano. Venho cá apresentar o trabalho referente à norma contabilística de relato financeiro 5, acontecimentos após a data do balanço. Tenho como estrutura da apresentação a definição, a norma aplicável, os tipos de acontecimentos após a data do balanço ajustáveis, acontecimentos após a data do balanço não ajustáveis, continuidade e, por fim, exercícios. Acontecimentos após a data do balanço são aqueles acontecimentos não só favoráveis, mas também desfavoráveis que ocorram entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras forem autorizadas para emissão. Ou seja, são aqueles acontecimentos que ocorrem no período entre o fecho das contas, no dia de operação dessas contas. Dentre eles, há alguns que são ajustáveis e não ajustáveis. A norma contabilística de relato financeiro 5, acontecimentos após a data do balanço, tem por base a IAS 10, que significa International Accounting Standards, Events After the Balance Sheet Date. A norma contabilística de relato financeiro 5 refere que podem ser identificados dois tipos de acontecimentos: aqueles que proporcionam evidência de condições que existiam na data do balanço e que originam ajustamentos às demonstrações financeiras após a data do balanço, que são acontecimentos ajustáveis. E também aqueles que são indicativos de condições que surgiram após a data do balanço e que não originam ajustamentos às demonstrações financeiras. Neste caso, são acontecimentos não ajustáveis. Data de autorização para a emissão das demonstrações financeiras. É a data em que o órgão de gestão da entidade aprova as demonstrações financeiras. Temos aqui os acontecimentos, um exemplo de um acontecimento após a data do balanço ajustável. Temos exemplo de um evento ajustável. Um exemplo de um evento ajustável será um cliente que, subsequentemente à data do balanço, declara falência. Trata-se de um evento que confirma uma situação econômica difícil que existia na data do balanço, pelo que, caso a perda não esteja já integralmente reconhecida, terá de se efetuar o correspondente ajustamento. E temos aqui acontecimentos após a data do balanço não ajustáveis. Um exemplo de um evento não ajustável será um incêndio ocorrido após a data do balanço e que tenha consequências significativas para a entidade. Neste caso, por se tratar de uma situação surgida após a data do balanço, não deve ser objeto de ajustamento, devendo, no entanto, ser divulgada nas notas explicativas. E tenho aqui como um pequeno esquema, uma espécie de resumo. Situações novas requerem divulgação e confirmação de situações existentes na data do balanço requer ajustamento, se aplicável. Conforme a norma contabilística de relato financeiro 5, as demonstrações financeiras não devem ser elaboradas numa base de continuidade. Neste caso, se os gestores determinarem, após a data do balanço, que têm a intenção de liquidar a empresa ou de cessar negócios, ou que não tem outra alternativa realista se não fazê-lo,
A norma contabilística e de relato financeiro 5 refere que a deterioração dos resultados operacionais e da posição financeira após a data do balanço pode indicar a necessidade de considerar se é ou não ainda apropriado o pressuposto da continuidade. A norma contabilística de relato financeiro 1 exige determinadas divulgações se as demonstrações financeiras não forem preparadas numa base de continuidade ou os gestores estiverem cientes de incertezas materialmente relevantes relacionadas com acontecimentos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade em prosseguir com uma entidade em continuidade. E por fim tenho aqui alguns exercícios em relação ou relacionados à norma contabilística de relato financeiro 5. Acontecimentos após a data do balanço. Exercício número 1 que diz: uma empresa possui um investimento de tesouraria num título cotado na bolsa de valores, o qual se encontra contabilizado pelo valor de cotação na data do balanço. Na data de aprovação das contas pelo órgão de gestão, a cotação do título é substancialmente inferior ao valor da cotação na data do balanço. A perda deve ser reconhecida. Vamos aqui analisar e temos aqui uma solução que diz: não, a perda ocorreu após a data do balanço. Trata-se de um investimento valorizado pela cotação na data do balanço, pelo que variações subsequentes na cotação do título não são eventos ajustáveis. E o exercício número 2 diz que uma empresa possui ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais disponíveis para utilização, mensurados através da aplicação de uma taxa de IRPC de 30%. No dia 1 de fevereiro do ano seguinte, a taxa do IRPC foi aumentada com efeitos imediatos para 35%. Não tendo o órgão de gestão ainda aprovado as demonstrações financeiras, deve ser ajustados os ativos por impostos diferidos? Diz que não, pois trata-se de um evento não ajustável. Uma vez que a nova taxa do IRPC apenas foi anunciada e promulgada após a data do balanço, no entanto, caso o efeito seja material, deve-se divulgar nas notas, as contas, neste caso as notas explicativas, o efeito decorrente desta alteração de taxa. E é desta forma que dou por fim a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada.